Oi, a paz, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos na paz? Hoje nós vamos continuar falando sobre o rei Davi, ok? Mas antes de iniciarmos a nossa aulinha, vamos orar, amém? Vamos orar, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nós devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Deus, que o Senhor abençoe essa linha, que os seus pequeninos venham prestar atenção e guardar essa palavra no coração deles, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente na casa de cada um deles, ajudando eles a entender a sua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor é bem-vindo, faça a tua vontade. Amém? Amém, crianças. Hoje nós vamos, como eu falei, vamos dar continuidade falando sobre o rei Davi, tá bom? Nós vamos falar 4 histórias como na aula passada, ok? Vou começar aqui. O título da aula é A Arca da Aliança levada a Jerusalém, ok? Antes de iniciar tudo, quem lembra de um vídeo, de um desenho que a tia Bia mandou aqui falando da Arca da Aliança, falando que ela foi roubada? Nessa história aqui, fala que Davi resgatou essa arca, ok? Eu vou ler para vocês entenderem melhor, ok? Passado algum tempo, Davi quis levar a Arca da Aliança para Jerusalém, a cidade de Davi. Ela era coberta de ouro e guardava as 2 placas de pedras nas quais haviam sido escritos os 10 mandamentos, e também os outros objetos sagrados de Deus. A presença da arca no meio do povo de Israel significava que Deus estava com eles. Davi e todos os israelitas estavam muito felizes, dançavam e cantavam louvores a Deus ao som de cornetas. Então a Arca da Aliança foi levada até o seu lugar e Davi fez a oferta a Deus e o povo foi abençoado. Então, quem lembra da parte que foi roubada? Quem lembra do videozinho vai lembrar que ela foi roubada. Então, por isso que Davi resgatou a arca. Você vê como demorou? Desde a época de Eli, passou muito tempo. Passou a história de Eli, de Samuel, de Saul. Aí chegou na de Davi, aí Davi resolveu resgatar a arca. Demorou muito, não é mesmo? Para resgatar a arca. E também uma coisa muito interessante, aqui fala que a arca era coberta de ouro, então a arca da aliança era muito bonita, né? Eu vou mostrar uma imagem para vocês representando como ela era, ok? Vocês estão vendo como ela é bonita, não é mesmo? E aqui na história fala que o povo ficou muito feliz que a Arca da Aliança voltou para Israel, porque naquela época a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E por isso que eles ficaram muito felizes, né? Porque se antes eles estavam sem a presença de Deus, né? Porque eles estavam sem a arca, a representação da presença, né? Então eles ficaram muito felizes. E hoje em dia não existe mais a Arca da Aliança. Hoje em dia, em todo momento que você quiser entrar na presença de Deus, você pode. Antes não, antes você tinha que entrar na tenda para você depois entrar no coisa. E não era todos que podiam, era só o sacerdote que podia entrar na presença da arca. Hoje não, hoje todos nós podemos. E nós vemos assim que eles ficaram muito felizes. Nós temos como exemplo quando nós vamos para a igreja, né? E todo mundo fica muito feliz, nós dança, canta, não é mesmo? Foi o que eles fizeram quando eles resgataram a Arca da Aliança. Então dá para saber como que eles estavam emocionados. Não foi legal quando, tipo assim, quando nós estávamos de quarentena e voltou para a igreja? Foi muito legal, não foi?
Foi assim que o povo se sentiu. Eles ficaram muito felizes. Eles ficaram mais ainda porque foi muito tempo que eles ficaram sem a Arca da Aliança. Então, por isso que eles fizeram uma festa muito grande quando a Arca da Aliança voltou. E Davi ofertou, fez muitas ofertas a Deus. Aqui fala no texto, ok? Agora nós vamos para outra história que fala que Deus fez uma aliança com Davi, ok? Eu vou ler aqui para vocês. Deus havia abençoado os israelitas de tal maneira que não estavam em guerra com nenhum povo. Mas o rei Davi tinha uma preocupação. Então chamou o profeta Natã e disse: Estou morando em uma casa muito boa, mas a Arca da Aliança continua guardada em uma barraca. Deus está com você, por isso faça o que seu coração pede, Natã disse ao rei Davi. Naquela mesma noite, Deus disse a Natã: Vai e fale o seguinte a Davi: Eu escolhi você para ser o rei de Israel. Salvei-o dos seus inimigos e tive com você em todos os lugares. Quando você morrer, o seu filho será rei. Construirá um templo para mim e eu o abençoarei. Depois Natã contou a Davi tudo o que Deus tinha dito a ele, ok? Então aqui nós vemos que depois que Davi resgatou a Arca da Aliança, nós vemos que Davi estava com medo, estava com uma preocupação que a arca fosse roubada, né? Provavelmente de novo, porque ele estava dormindo em uma casa. Imaginem vocês estão na casa de vocês, dormindo legal, e a Arca da Aliança não está dormindo numa casa legal com segurança. Ela está dormindo numa barraca. Se chover, vai molhar, porque tá numa barraca, né? Não tem um teto assim. Então, se chovesse, ia molhar. Então, ele estava preocupado que a Arca da Aliança estava assim. Então, o que Davi resolveu fazer? Chamou o profeta Natã. Agora é um novo profeta, ok? Aqui agora é o profeta Natã. Aí Davi chamou o profeta Natã, falou isso com ele, falou as preocupações dele, que ele tinha medo, né? Aí Deus falou com Natã, né, que era para Davi ficar despreocupado, que quem iria reconstruir um templo para a Arca da Aliança, para a aliança ficar segura, era o filho de Davi. Então era para Davi ficar despreocupado com isso. Então o que nós aprendemos com isso? Que se nós tiver algum medo, alguma preocupação, nós devemos orar a Deus, pedir a opinião dele, porque assim ele irá nos responder. Se você está com alguma preocupação, ele vai vir com a calma dele sobre os nossos corações. E assim ele vai tirar todas as preocupações, todos os medos dos nossos corações. Só basta nós orar, nos aconselhar em Deus, ok? E nós sabemos que é uma coisa muito simples, é só a gente conversar com Deus, mesmo com as nossas dificuldades, nós temos que ser simples na presença de Deus, falar com Ele, ok? E assim nós vamos ficar sem preocupações, ok? Agora eu vou ler mais uma outra história aqui para vocês, que fala: Davi é bom com o filho de Jonatas, ok? Davi queria saber se algum parente do antigo rei ainda estava vivo. Então um servo de Saul contou-lhe que Jonatas tinha um filho que não podia andar. O nome do jovem era Mefibosete. Davi mandou buscá-lo. Quando o rapaz chegou, ajoelhou-se diante do rei. E Davi disse: Não tenha medo, pois serei bondoso com você. Eu era amigo de seu pai, Jonatas. Por isso vou lhe dar todas as terras que eram do rei Saul. Você poderá estar sempre em minha casa. Davi era um rei bondoso e nunca se esqueceu do seu amigo Jonatas. Aqui vemos que Davi honrou Jonatas depois de muito tempo, né? Depois que seu amigo foi embora, depois que Deus recolheu Jonatas, né? E aqui nós vemos que Davi era uma pessoa boa e justa, né? E temos
que aprender, assim como ele, a ser pessoas boas e justas, porque Mefibosete era filho de Jonatas, e essas terras que Davi deu para Mefibosete era do seu avô, que era o rei Saul. Quem era o rei, quem foi o rei foi Saul, depois foi Davi, certo? Então, algumas terras que Davi tomou posse era do rei Saul. Então, por tudo que Davi já tinha vivido, ele falou assim que ia dar o que era Mefibosete. Então, nós vemos que depois de muito tempo Davi honrou. Então, nós aprendemos aqui que devemos honrar os nossos amigos, mesmo que depois de muito tempo, mesmo que Deus recolha, nós temos que honrar todos os nossos amigos. Nós vemos aqui também que nós devemos ser bondosos, certo? E devemos ser justos, porque era de Davi, mas Mefibosete era neto de Saul, então era justo, né, que Davi desse as terras do avô dele para ele, né? Então aí Davi deu para ele e vimos que Davi foi justo. Nós temos que aprender a ser justos, bondosos e honrar o nosso próximo, ok? Nós aprendemos dessa história. Agora eu vou ler a última história para vocês aqui, que fala Davi e a mulher do seu soldado, ok? Que fala: durante um tempo de guerra, o exército de Davi estava em um campo de batalha e ficou em Jerusalém. Uma tarde, quando ele passeava pelo seu palácio, uma mulher muito bonita chamou a atenção dele. Logo ele ficou sabendo que era Betseba, mulher de seu soldado Urias. Davi pediu para que levasse até ele, até o palácio, tá? Daquele dia, viveu com ela como se fosse a sua mulher. Depois de algum tempo, quando ela voltou para sua casa, ela mandou dizer ao rei, a Davi, que tinha tido um filho com ele. Davi não pensou em Deus quando tomou a mulher de seu soldado Urias. O que vimos nessa história, né? Aprendemos com essa história que Davi pecou, fez algo que Deus não gosta. Ele desagradou a Deus. E tem uma parte aqui que fala: e Davi não pensou em Deus. E isso que fez Davi pecar. Então, o que nós aprendemos com essa história de Davi, como Davi pecou? Que nós devemos pensar em Deus todo o momento, orar a Deus em todo momento, porque se nós não pensamos em Deus em todo momento, nós fazemos como Davi, pecamos, certo? Então temos que em todo momento estar com a mente em Deus, pensar em Deus, estar com nossos coraçãozinhos em Deus, que assim nós evitamos de pecar, ok? Então, com tudo que nós falamos 4 histórias. Nós falamos da Arca da Aliança, que voltou para Jerusalém, a presença de Deus. Então, aprendemos que eles ficaram muito felizes, né, com a presença de Deus. E nós ficamos, né, felizes quando nós vamos para a igreja, ou quando nós temos os cultos nos lares. Nós não ficamos felizes quando nós oramos a Deus. Aí depois nós aprendemos que se nós tiver alguma preocupação, algum medo ou alguma coisa nos nossos corações, como Davi ficou, que ele ficou com medo, né? Ficou falando assim: nossa, a arca tá na barraca, eu tô aqui na minha casa, né? Então aí nós temos que fazer o quê? Orar a Deus, nos aconselhar em Deus, porque assim Deus pode nos responder e trazer a calma sobre os nossos corações, certo? Então tudo que nós tiver com nossos coraçãozinhos preocupados, nós temos que se achegar a Deus, conversar com Deus, ok? Aprendemos também que devemos honrar o nosso próximo, honrar o nosso amiguinho, certo? Ser bondosos, ser também justos, ok? Aprendemos também que devemos pensar em Deus em todo momento, orar, vigiar em todo momento, certo? Para que não venhamos pecar como Davi pecou. Aqui Davi fez algo que
foi errado, certo? E muitas das vezes, se nós não estivermos com nossos pensamentos em Deus, né, orando certinho, nós pecamos contra Deus. Então devemos sempre orar, sempre pedir o conselho a Deus, como ele fez lá no começo, né, de pedir o conselho para Natan, né? Ele devia ter feito isso aqui nessa parte da mulher de Urias, e ele não fez. Então, em todo momento devemos fazer isso, ok, crianças? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no grupo, ok? Mandem o que vocês entenderam da aulinha de hoje, ok? Agradeço a cada um de vocês que estão ouvindo, que Deus abençoe vocês, ok? Que vocês possam ter a compreensão. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar, a tia Ela vai responder, ok? Se vocês também gostaram, pode falar. Se vocês não gostaram, também pode falar, que a Ernest pode tentar melhorar, ok? Facilitar para vocês. Se vocês tiverem com alguma dificuldade, mandem aqui no grupo, ok? Agora vamos orar para encerrar, agradecer por mais uma aulinha, ok? Papai do céu, te rendemos graças por Senhor ter abençoado mais uma aulinha. Santo Espírito de Deus, que o Senhor, Pai amado, venha, ó Pai amado, em nome de Jesus, nos conduzindo a fazer a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, que sempre, ó Pai amado, os nossos pensamentos venham estar em Ti, Deus, que se nós tiver alguma preocupação, nós venhamos se achegar a Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nos ajude, ó Pai amado, a honrar as pessoas, a sermos bondosos e justos, Deus, em nome de Jesus, e amém. Amém, crianças, fiquem na paz, um beijão e até daqui a pouco.